Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia de 26 de outubro de 2021, terça-feira da 30ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e temos o ofício do dia no rito da celebração. Antífona da entrada. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força. Procurai sem cessar a sua face. Salmo 104, versículo 3. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 18 ao 25. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já somos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 126, versículos do 1º ao 2º AD, segundo CD o 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão 3º A. Maravilha fez conosco o Senhor. Repitamos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilha fez conosco o Senhor. Entre os gentios, deu um probleminha aqui no computador, mas já vamos consertar. É assim mesmo, nesse tempo de hoje em dia, usando a computação, sempre ocorre alguma coisa. Mas está tudo bem agora. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Mudai a nossa sorte, o Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilha fez conosco o Senhor. Chorando de tristeza sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão carregando seus feixes. Maravilha fez conosco o Senhor. Vamos agora ao Evangelho, a aclamação ao Evangelho. Mas repitamos o refrão do Salmo. Maravilhas fez conosco o Senhor. Agora vamos, na aclamação ao Santo Evangelho, cantar utilizando um texto de Mateus 11, versículo 25. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
pois revelastes os mistérios de teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que texto pequeno, né? E interessante. Deixa eu ver aqui se nós temos alguma possibilidade de reflexão além do Antônio Carlos Santini. Não, acho que não. Temos sim. Temos aqui uma reflexão que vai ser anterior à do Antônio Carlos Santini. Vamos lá, no livro Dia a Dia do Evangelho, 2016. O Filho de Deus não se impõe na base da força, da eficácia, do número, mas como semente e fermento. É uma realidade discreta, é o sopro do Espírito que vai penetrando e transformando tudo a partir de dentro. A religião do reino de Deus tem como protagonista o homem e a mulher, isto é, o povo, que, movido pelo Espírito de Deus, diz palavras e realiza ações concretas e libertadoras. Portanto, a igreja deve ser percebida não pelos belos edifícios, nem pelo barulho e presença massiva nos meios de comunicação, mas pela ação suave e persistente do Espírito Santo, ação capaz de fermentar toda a comunidade e levá-la a assumir os serviços relativos às necessidades de todos, sobretudo dos marginalizados. Esta é a comunidade viva que Deus espera. Este é o reino vivo e atuante de Deus. Agora, Antônio Carlos Santini escreve no site novaalianca.com.br. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Ele cresce, Lucas 13, versículos de 18 a 21. É a liturgia comentada do Santini. Era apenas um grão de mostarda, uma mínima semente. No ambiente palestino, a menor semente conhecida. Foi este pequeno grão que Jesus escolheu para manifestar um aspecto do reino de Deus. Isto é, nas coisas espirituais não podemos ficar presos àquilo que nossos olhos veem. O mais importante permanece sempre oculto. Sim, Jesus também insinua que a semente da mostarda, por mínima que seja, já traz em seu interior um dinamismo potencial que a impelirá a crescer e frutificar. Aquilo que parecia sem força e sem valor, agora é um arbusto com cerca de 3 metros de altura lá na Palestina, capaz de abrigar as aves do céu e seus ninhos. Um dos simbolismos bíblicos para as aves do céu é o estrangeiro. Os povos que não eram de Israel, os que vinham das ilhas, isto é, de longe. Assim o reino de Deus há de se expandir a ponto de acolher em seu seio também aqueles que não eram povo, conforme a primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 10. A mesma ideia de crescimento oculto, subterrâneo, é repetida na pequena parábola do fermento. Nesta, Jesus se vale da imagem que ele mesmo contemplava em Nazaré. Maria, sua mãe,
juntando farinha, água e fermento, preparando em silêncio a massa do pão de cada dia. Durante a noite, a massa descansava na janela. Ao amanhecer, misteriosamente, uma força interior fizera crescer os pães. E o menino Jesus, futuro rabi da Galileia, meditava: é assim que o reino de meu Pai há de crescer, mesmo na escuridão da longa noite dos homens. O mundo capitalista, alimentado de produção e consumo, de pragmatismo e eficiência, prefere os gestos grandiloquentes, as realizações macro, modernas torres de Babel. Deus é pobre, Deus é simples, prefere os inícios humildes, trabalha sempre na sombra, como os 30 anos da vida oculta em Nazaré. E nós estamos contribuindo para a construção do reino de Deus com os pequenos gestos de amor de cada dia. Valorizamos também as pequenas tarefas enquanto sinal de afeto, de compromisso. Já chegamos a perceber a importância de pequeninas ações, fermento de vida e impulso criador, humildes tijolos da humanidade? Ou ainda estamos cegos à ação do Espírito que age em surdina na matéria do mundo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Venha a nós o vosso reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. Agora vamos ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade, porque eu estou aqui para evangelizar, seguindo o que Jesus determinou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Acessem os meus endereços e usem à vontade para evangelizar e tentar salvar almas. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. 26 de outubro é dia de Santo Evaristo. Então, Santo Evaristo, proclamado, festejado em 26 de outubro. No atual Anuário dos Papas, encontramos Evaristo em pleno comando da Igreja Católica como quarto sucessor de Pedro no ano 97. Era o início da era cristã e poucos são os registros sobre ele. Somente encontramos algumas indicações sobre sua vida nas obras de Irineu e Eusébio, escritores dos inícios do cristianismo. Evaristo era grego e foi formado na Antioquia. Em Roma, ocupou o cargo de Papa como sucessor de Clemente. Ele governou a igreja durante 9 anos, nos quais incentivou o crescimento das lideranças nas comunidades, ordenando pessoalmente muitos padres, bispos e diáconos. Atribui-se a Evaristo a divisão de Roma em títulos, ou paróquias, com um padre carregado delas. Esses títulos são o embrião dos futuros títulos dos cardeais presbíteros ou padres. Também teria ordenado que os bispos pregassem sempre na presença de diáconos, não só pela solenidade, mas para ter quem pudesse atestar sobre o que o bispo tinha pregado. Papa Evaristo morreu em 107 depois de Cristo. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Adriano e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo São Pedro. Reflexão. Muitos dos papas da igreja foram exemplos de santidade e respeito pelo povo de Deus. Evaristo destacou-se pelo carinho com que dirigiu as primeiras comunidades cristãs, sendo ele próprio um pastor zeloso e preocupado pessoalmente com a evangelização dos fiéis. Rezemos também hoje por nosso atual pontífice. Oração. Ó Deus, que concedestes ao Papa Santo Evaristo a graça do magistério romano, permiti que pela sua intercessão sejamos sempre fiéis ao Papa e aos bispos a ele unidos.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai agora, outro termo, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, acredite, creia. Se for para o seu bem, Deus vai providenciar aquilo que você está pedindo. Mas se não for para o seu bem, Deus não vai te dar aquilo que você pede. Agora eu clamo do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes, ou evangélicos. Não importa essa pronúncia, porque somos todos irmãos, ainda que separados nas denominações. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia, Jesus vai voltar, acredite. E vai fazer um julgamento universal. Não haverá mais tempo nem espaço. Tudo isso acabará. Tempo e espaço. Julgamento universal, a parousia. Dessa volta de Jesus, para que recebamos o paraíso, a vida eterna com felicidade em plenitude, temos que nos arrepender dos nossos pecados aqui nessa vida. Seja humilde, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus e quando Jesus voltar, vai introduzir-nos no paraíso eterno.